Boa noite. Café com a Palavra convida vocês para um cafezinho. O café baiano é muito saboroso. Nós estamos trazendo para todos, né, estudos escatológicos, né? Nós estamos desenvolvendo alguns estudos escatológicos para apresentar para vocês, para espalharmos conhecimento da Palavra de Deus. Bem, escatologia quer dizer escatos e logia, né, do grego. Juntando as palavras, então, é estudo das últimas coisas. O estudo do tempo do fim, das coisas do fim. Melhor dizendo, nós podemos se referir a isso como sendo, na verdade, um recomeço. O homem é um ser eterno. Deus criou o homem, né, para ser eterno. E assim é. Nós sabemos que a conclusão de morte, na verdade, é um recomeço. Há alguém que prega aí, com as denominações que prega que a morte do ímpio, por exemplo, é o fim das coisas. Mas não é que expressa bem a palavra de Deus. A palavra diz o seguinte, que há mortos espirituais, vida eterna e morte eterna. Nós podemos definir, a Bíblia define, aliás, os mortos espirituais como sendo as pessoas que não vieram até Jesus, são vivas, né, no corpo, mas não ainda sinalizaram, né, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, né? Então eles são mortos espirituais. Só que esses mortos espirituais, hoje, ele pode também passar da condição de mortos espirituais para a vida eterna, já aqui nesse plano eterno. Os que têm vida eterna, eles representam a igreja de Jesus, porque está escrito, né? Quem tem um filho tem a vida, quem não tem o filho não verá a vida. E essa vida eterna, ao contrário da morte eterna, essa vida eterna já é adquirida aqui, enquanto nós vivemos nesse corpo. Se a pessoa sinalizar que quer Jesus, a palavra garante que ele passou da morte para a vida. É interessante que em Efésios, né, 2, fala o seguinte, Efésios 2, 8 a 10, diz o seguinte, que nós, quando viemos até Cristo, nós já fomos ressuscitados e fomos plantados à direita de Jesus. Ou seja, nós somos sentados à direita de Jesus, portanto, nós já somos até entronizados, né? Nós temos um poder doado, né, por Jesus. Ele compartilhou, né, o seu poder conosco, a sua vida, e nós já estamos sentados. A palavra diz que nós somos ressuscitados. Colossenses 3 diz assim também, né? Vocês já estão mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Outra palavra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então são muitos termos, né, que provam que nós já temos a vida em nós mesmos, nós já temos a vida eterna, a vida de Jesus em nós. Então é um fato bem esclarecido na Bíblia. Resta agora explicar, né, a morte eterna. A morte eterna, aquele que está morto espiritualmente, hoje, vivo na carne, mas que não veio até Cristo, se eles morrerem sem essa sinalização, eles já são mortos, serão mortos eternos.
morte na Bíblia, ela tem um sentido espiritual. A Bíblia expressa o seguinte, né? Quem está morto está distanciado de Deus. Quem está morto espiritual é um distanciamento provisório de Deus. Quando a pessoa morre, sendo então já morto no espírito, ele vai viver a eternidade longe de Deus. Então, o sentido de morte eterna é esta. É o distanciamento de Deus de uma forma definitiva, de uma forma eterna. Há uma diferenciação, então, da vida eterna, enquanto a vida eterna já é abraçada aqui nesse plano terreno, né? A morte eterna, na verdade, ela só é concretizada se a pessoa passar desse plano humano para a morte física. Aí ele já está enquadrado nesta morte eterna. E nós, então, nós somos, de qualquer sorte nós somos espirituais, nós temos um espírito já ativado por Jesus, pois justamente essa competência dada por Jesus no ser humano, naquele homem salvo pelo sangue de Cristo, ele então tem agora, ele pode, né, se comunicar com Deus, porque Deus é espírito. Então é necessário que aqueles que adoram o Pai o adorem em espírito e em verdade. Então o fato de Jesus ter habitar em nós somos morada já do Espírito Santo. Foi isso que facilitou para o homem essa comunicação com Deus. Nós só comunicamos com Deus hoje porque fomos recriados em Cristo. Ou seja, nós somos vivos e vivos eternamente. Razão pela qual Deus não se comunica com aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente. Embora viva na carne, mas ele não tem como se comunicar com Deus, ele não entende a linguagem dos céus. Nós já entendemos, né? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E ele se comunica conosco, levando os nossos assuntos, né? A palavra diz que o Espírito Santo prescruta todas as coisas dentro de nós e comunica com Deus. Então, isso é umas considerações importantes que nós estamos fazendo antes de entrar no estudo propriamente escatológico. Agora, por que estudar escatologia? Escatologia é um tema muito importante. É muito gostoso estudar escatologia, né? Não há razão para você temer, querer saber sobre escatologia. Queria ler com você aqui em Isaías 46, 9 a 10, que diz o seguinte: não há outro Deus semelhante a mim, eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, 9 a 10. Por que nós devemos estudar escatologia? Porque o nosso Deus, antes que aconteçam as coisas, ele anuncia para o seu povo. Isso foi assim desde a antiguidade, como diz aqui o texto, né? Então o nosso Deus é soberano, ele não tem sombra de variação, ele continua o mesmo, né? Jesus também, ele pré-anunciou as coisas que haviam de acontecer na revelação do Apocalipse. Então, Jesus continuou o mesmo esquema, né? Como Deus que ele é, né? Eterno, sempre eterno, pré-existente. Então, Jesus, ele também seguiu a mesma linha do Velho Testamento. Outra coisa, desconhecer a escatologia bíblica é deixar de lado cerca de 40% do conteúdo profético. Por isso,
nós precisamos conhecer toda a verdade. Agora, o que dificulta, o que tem dificultado, já dificultou também no passado, é que a escatologia não era explicada de uma forma literal, ou seja, segundo os princípios gramaticais. Os pais da igreja, desde o século II, né, eles implementaram na igreja uma interpretação alegórica, e isso dificultou muito o entendimento, e também porque a Bíblia andava na mão de poucos. Esses poucos explicavam a Bíblia e ainda de forma alegórica. Com a reforma de Lutero, a igreja teve um grande avanço, né? A partir de Lutero, então, a maioria dos textos bíblicos, eles passaram a ser explicados de forma literal. Porém, nem tudo foi conquistado na reforma de Lutero. Por exemplo, a escatologia, ela veio toda como estava na forma alegórica. Então, as primeiras denominações, as mais antigas, né, elas absorveram de forma alegórica, e a Bíblia se tornou mais popular, passando a leitura, né, as pessoas comuns passaram a examinar, mas tiveram aí um impasse muito grande, porque as igrejas protestantes também, a princípio, adotaram a forma alegórica. E esta forma ainda é muito difundida hoje, né? Porém, nesses últimos anos tem surgido escolas muito excelentes, né? Onde as pessoas pesquisaram, né, mais com afinco, né, as línguas originárias, né? E foi estabelecido, então, por um grupo já grande, né, no Brasil e no mundo, a forma de interpretação literal. Outra coisa implantada também pelos pais da igreja, né, desde os primeiros séculos, foi considerar que Israel, que a igreja, ou seja, eles acharam que a igreja de Cristo substituiu Israel. E não é bem assim, porque a Bíblia separa 3 povos, ou seja, nós conhecíamos, nós não, já era conhecido antes de Cristo 2 povos distintos, judeus e gentios. Mas Jesus veio e plantou a sua igreja, e a partir daí surgiu um terceiro povo, chamado de igreja de Cristo. Então, como é formado esse terceiro povo? Entre judeus e gentios, ou seja, judeus e gentios vieram até Cristo, então se tornaram igreja. Então, hoje, são estabelecidos 3 povos: judeu, gentio e igreja. Esses 3 povos têm promessas específicas para cada um, promessas, juízos, né, principalmente. Então, no momento que a igreja diz, eu sou Israel de Deus, tentando substituir Israel tem muitas promessas, realmente, que a igreja poderia absorver, mas ele tem muito também juízos de Deus. Então, a igreja estaria disposta a receber o juízo de Deus, sendo que ela já está isenta desse juízo, sendo que
o pecado da igreja já foi julgado em Jesus. Ele formou da igreja um povo seu, zeloso de boas obras. Então não há razão para que a igreja assuma o Israel de Deus. Os judeus ele têm promessas irrefutáveis, né? Intransferíveis. As promessas de Deus, tanto para nós a igreja, né, como para Israel, elas sempre foram fundamentadas, né, na verdade de Deus, de uma cláusula sem arrependimento. É um contrato realmente, um contrato firmado sem arrependimento, porque Deus não volta na sua palavra, né? Além do mais, nós sabemos que o círculo da igreja está se fechando, porque Deus agora vai tratar com Israel. Porém, ele fecha com a igreja, arrebatando-a. Jesus vai, de uma forma iminente, ele vai arrebatar a sua igreja. E após o arrebatamento, vai ter um tratamento específico com Israel, especificamente juízo, porque Israel recusou, né, o governo de Jesus. Mas não é só para Israel, não, esse juízo. A grande tribulação, ela vem mais para Israel, mas também para aqueles que ficaram para trás, aqueles que não foram arrebatados. Então o mundo que vai ficar aí, ele vai sofrer, né, o juízo da grande tribulação. E eu queria expressar também de onde eu vim, a escola que eu pertenço, né? O que é que eu defendo? Então eu sou pré-tribulacionista, eu sou de uma escola, da escola que crê que Jesus vai arrebatar a sua igreja, que ela não passará pela grande tribulação. Desculpa. Eu sou também de uma escola pré-milenista, ou seja, Jesus vai arrebatar a sua igreja, acontecerá a grande tribulação, Jesus voltará e dessa segunda vez ele pisará efetivamente a terra. Estou falando da segunda vinda propriamente de Cristo, não é o arrebatamento. O arrebatamento já aconteceu e na segunda vinda a igreja voltará com Cristo, ou seja, nós voltaremos com o Senhor. Jesus dá fim à guerra do Armagedon, destruirá o anticristo e implantará o milênio. Por isso, nós somos uma escola pré-milenista. Talvez isso choque um pouco nas nossas ideias, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o bem. Principalmente o fato de nós reconhecermos na Bíblia os três povos, judeus, gentios e a igreja. E a gente separar dentro das profecias bíblicas aquilo que efetivamente pertence à igreja, aquilo que pertence a Israel e aos gentios. Então, se nós considerarmos que a Bíblia é um livro essencialmente judaico, então nós vamos entender que a história toda é quase que plenamente escrita para os judeus. Os benefícios maiores que nós tivemos foi na chegada de Jesus. Ou seja, o Novo Testamento todo é nosso. Quer dizer, nem todo, né? Mas você tem que separar aquilo que é promessa para os judeus, juízos, que tem muito juízo para os judeus, né? Não queira a igreja pegar esses juízos, que são momentos terríveis, né? Que a terra
vai passar nas profecias de Daniel, né? Jeremias, eles falam que é um tempo de agonia que nunca houve na terra. Mas Jesus comprou a sua igreja. Jesus não ia entregar a sua igreja de novo para o arqui-inimigo, né? O anticristo, para provar a sua igreja. Ou seja, Jesus não ia trazer ele para o seu corpo. Nós somos o corpo de Jesus. Nós somos um povo especial de Cristo, pelo qual ele morreu e se entregou. Ele nos resgatou, né? Com o seu sangue, nos deu vida. O Espírito Santo habita agora em nós. Por que Jesus agora tiraria isso de nós? Ia dizer assim: olhe, filho do diabo, arqui-inimigo também, prove agora os meus filhos. Não tinha razão, né? Nós já fomos provados na cruz, foi pago todo o preço do nosso pecado. Nós não pagamos, foi de graça para a gente, mas custou um preço, o preço de Jesus. Ele fez isso por todos nós. Então nós temos que separar também o livro todo de Daniel, a maioria das profecias bíblicas dos profetas, né? Com raras exceções. Mateus 24 e 25, isso aí são temas para os judeus. Então, se você só ir procurando saber, separar esses trechos, né? Absorvendo o que é da igreja e o que são dos judeus, considerando também a interpretação literal, que é a melhor opção, desprezando também a interpretação alegórica. Então isso vai facilitar muito mesmo o entendimento da escatologia. Mesmo que as ideias se choquem, estão chocando, eu creio, né? Que é sempre assim, mas eu aconselharia você a permanecer conosco nas próximas palestras. Então, a Bíblia aconselha que nós devemos examinar tudo e reter o bem, mas você só pode conhecer o que é o bem se você conhecer bem a palavra de Deus. É ela que diz. Ela que é o crivo da verdade. Não sou eu, mas é o que a Bíblia diz. Você sabe que a Bíblia sempre diz o que ela quer dizer. A própria Bíblia interpreta a Bíblia, né? A lógica das interpretações é essa. A lógica da interpretação é essa. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, fique conosco nesses próximos dias, onde nós vamos iniciar logo a seguida, né? Nós vamos começar com as ressurreições, todas elas que são descritas na Bíblia. Então, quando a gente começa pelas ressurreições, ela vai dando muitas respostas para nós. Aí quando nós chegamos em temas mais difíceis, nós já entramos com algumas respostas bem esclarecidas. Aí você vai ver que estudar escatologia, na verdade, é muito bom, é muito alegre, né? É muito edificante. Fique com Deus, um beijo no coração.